Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, Tânia, querida! Gil! Bom dia, Rodrigo! Bom dia, doutora! Oi, Jana! Todos com café por aí, Marcita? Todos com cafezito, gente? Deixa eu chamar o Diogo aqui. Porque hoje a gente vai fazer um experimento ao vivo aqui. Vamos lá. Bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia. Ó, tá dando certo. Já chamei o Ricardo. Tudo bem, guris? Tudo bom, Roberto? E contigo? Tudo Tudo certo. Também Ô, estamos Ricardo. familiarizando aqui com essa tecnologia. Deu certo a nossa live! Bom dia, Ricardo! Bom dia, Roberta. Guris, um grande prazer receber vocês. Obrigado. Eu tô fazendo esse trabalho de todas as quartas. Vocês estão ouvindo eco, alguma coisa de mim? Tá tranquilo para Certo? mim. Não, mas eu vou pegar o fone de ouvido ali já também, deixar. Já tem 2 meses que estou fazendo esse trabalho de sempre às quartas, de manhã cedito. A gente já começa com uma live de algum empreendedor, uma empreendedora que a gente admira. Eu recebo, as pessoas também me mandam, né, empresas que elas gostam. E tem sido tão legal, sabe? Porque eu acredito muito nessa coisa da via dupla, né? Ao mesmo tempo em que eu faço esse trabalho da gente também prestigiar os nossos, né? As pessoas que fazem a live também se sentem felizes, depois me dizem, ai, Beto, eu recebi um monte de retorno, as pessoas assistiram. Então eu acho que é um ciclo aí do bem para o empreendedor brasileiro, né? Legal. Então, eu fico muito, muito feliz de receber vocês. Eu sou cliente, eu sou admiradora. E às vezes em que fui lá, fiquei muito inspirada, assim, criei conteúdo na hora, porque eu fico olhando aquela máquina, um negócio que funciona para mim é um negócio como que é uma máquina, né? Então eu fico olhando aquela máquina e entendendo assim, cara, se aquela pessoa tá fazendo aquilo dali, naquele tempo e daquele jeito, não é por acaso, ela foi treinada para aquilo acontecer, né? E eu sempre ficava pensando como que é essa gestão por trás. Então eu estou muito feliz de receber vocês muito na Legal. manhã de hoje. Agradecemos o convite aí também, Roberto. Para nós é uma experiência também nova, né? A gente nunca tinha participado de uma live aí acho que teu microfone tá com problema aí, cara. Aí. E foi para nós é um prazer participar também, né? Vamos ver como é que funciona. Daqui a pouco as gafezinhas nossas aí dá um desconto. É bem o Ô, que guris, vamos começar contando. Tem muitas coisas que atiçam a minha curiosidade no negócio de vocês, tá?
A primeira delas vamos começar pensando como foi criado o negócio, de onde surgiu essa ideia, porque tem algo assim que a gente precisa dizer logo de cara. Todos os três têm as suas profissões, têm outros negócios, né? Negócios de origem, e ainda tem o restaurante. Então, para mim, vocês são uns loucos para começo de conversa, tá? Então, de onde surgiu assim, tá? Estamos bem estabilizados nas nossas carreiras e ainda queremos mais uma sarda aí para se coçar. Como surgiu a ideia do restaurante? Vai lá, Douglas, Ricardo. Faz a frente aí, Diogo. Fica o Douglas, puxa aí, vai lá. Você não falou ainda. Bom, de novo, bom dia, Roberta. Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer, e que nem o Diogo disse, sim, esse negócio de participar de live aí é novidade para nós, né? Então, nos perdoe aí os equívocos, né? Mas, assim, o negócio surgiu de forma muito despretensiosa, assim, né? De uma vontade nossa, né? Nós já éramos clientes, né, de outros sushis, nós sempre gostamos muito da culinária, né? Embora a gente nunca tivesse nenhum vínculo com nenhum tipo de restaurante, nem nada, né? E foi numa conversa despretensiosa, assim, minha e do Diogo, principalmente, né, que a gente disse assim, por que não, né? A gente estava num momento, assim, das nossas vidas, a gente ainda é relativamente bastante novo, né? E a gente queria alguns desafios novos, né? A gente, de uma certa forma, vivendo no dia a dia das nossas profissões, assim, parece que às vezes que faltava alguma coisa, né? Seja uma necessidade de empreender, seja uma necessidade de se desafiar, e parecia que era um momento, que tinha chegado o momento, né? Eu já tinha essa vontade há mais tempo, né? Mas nunca tinha encontrado um momento certo, né? E nunca tem assim um momento certo de empreender, né? E a gente se aventurou, né? A gente encontrou um local, né? Muito antes talvez de a gente assumir aquela vontade de abrir um sushi, a gente tinha encontrado o local, né? A gente sabia que teria que ser ali, né? Geralmente é assim que funciona, né? Aparece a oportunidade, não tem nada muito organizado, estruturado, e o empreendedor vai lá e aceita o desafio, né? E uma coisa só legal assim de falar é que a gente sempre gostou muito dos sushis que tinham aqui em Santa Cruz, né? Só que a gente sentava e conversava e enxergava algumas oportunidades de fazer diferente, né? Não fazer melhor, né? Não, a nossa intenção não era desmerecer o que já tinha na cidade, porque tinham restaurantes muito bem consolidados na região, né? Mas a gente queria fazer diferente, dar uma opção diferente para o cliente, né? Muito alinhado com aquilo que a gente gostava, né? Nós somos em três sócios que, obviamente, pensam diferente, né? Mas a gente tem várias coisas em comum, né? Eu acho que isso nos impulsionou aí para fazer algo diferente. Eu não diria melhor nem pior, né? Mas diferente, né? Dar uma opção diferente para o cliente. O que vocês têm em comum, vocês três? Eu acho que Amizade, né? a Primeira premissa coisa, básica a premissa básica que a gente sempre deixou em pauta, assim, Roberta, e antes de estabelecer que o negócio seria um sushi, é o respeito, né? A gente sabe que a gente tem diferenças, que a gente tem pensamentos diferentes, e a sociedade, eu acho que uma sociedade, ela se deriva dessas diferenças, né? Onde cada um de nós se completa, né? Meus defeitos são contemplados pelas qualidades do Douglas e assim sucessivamente pelas do Ricardo. E a premissa, então, inicial sempre foi o seguinte, gurizada, antes de mais nada, a nossa amizade tem que preponderar, né? Então, se um dia a gente tiver que bater cabeça junto, a gente vai bater cabeça em prol do negócio, mas a nossa amizade, ela vai continuar sempre da mesma forma. E eu acho que isso é o que mais está fazendo com que a gente dê certo, sabe? Porque existe sim as diferenças, existe um Diogo de um jeito, um Douglas do outro, um Ricardo do outro, e chega um momento que as ideias não se fecham, né? E aí o que prevalece é a nossa amizade. Então, e a amizade vem em conjunto o respeito dessa amizade, né?
E eu acho que é isso, da minha opinião, acho que a principal característica do Octo é isso, sabe? Essa nossa essência, assim, sabe? Que É, sempre desde o início do negócio. eu acho assim, contribuindo, né, quando a gente se dá conta, né, que a gente não vai pensar igual, né, quando a gente se dá conta e assume que dificilmente eu vou encontrar uma pessoa que vai pensar igual a mim, e na verdade a gente nem quer, né, mas tem uma coisa por trás de tudo isso, assim, que é o respeito, que nem o Diogo disse, né, e os valores muito alinhados, né, a gente tem princípios básicos, assim, que a gente não, que a gente compartilha, né, e isso não pode ser ferido, né? Agora, se eu tenho mais, se eu penso numa estratégia tal, se o Ricardo quer fazer de um jeito e o Diogo gosta de outra coisa, isso aí a gente vai conversar, né? Conversando a gente se entende, né? E eu acho que esse é o bacana, né? A gente poder acordar, entrar, compartilhar assim o pensamento de cada um e se respeitar, né? E chegar num denominador comum, né? Como que se Exatamente. chega nesse denominador comum quando as opiniões são muito diversas? Vocês têm algum método de conciliação interna? Eu acho que, de novo, assim, sabe, Roberto, a gente. E são diversas vezes isso acontece, né? Não é uma ou duas vezes, várias Sim. vezes a gente tem um ponto que não é comum aos três, né? Uhum. E a gente nunca toma aquela decisão de pronto, né? A gente tem o costume de. Não, só um pouquinho, deixa eu entender que o Douglas está falando, né? Deixa eu entender qual é esse pensamento do Ricardo, porque me parece que eu não enxerguei dessa forma, né? Então. Uhum. Eu, ao menos, interpreto dessa forma quando a gente tem um ponto que conflita, né? De novo, como o Douglas disse, eu acho que a gente nem quer pensar igual. E quanto mais diferenças surgirem para o nosso negócio, são três cabeças pensando diferente. Então, com certeza, a gente vai achar uma solução para aquele problema que se surgiu. E essa solução ela vai ser muito melhor do que uma atitude efêmera, talvez, ou de imediato, que a gente possa tomar de cabeça, não digo quente, né? Mas sem refletir daqui a pouco as consequências que ele na frente pode trazer, né? Perfeito. Eu quis levantar esse assunto porque uma sociedade em dupla já apresenta muitos desafios e eu acredito que seja a realidade de muita gente que esteja aqui na live, né? Ou conhece alguém que tem sociedade. Então, por isso é que eu quis trazer isso à tona. Gente, quem quiser compartilhar a live, por favor, aqui embaixo no aviãozinho, encaminhe aí para amigos, amigas, empreendedores, empreendedoras, porque a gente está só esquentando, tem muita coisa para a gente descobrir ainda dessa empresa. Guris, quando vocês decidiram, ok, vamos abrir, ocorreu a oportunidade, né? E qual foi o primeiro desafio, vocês lembram? Alguma coisa que não estava no script assim, que, opa, para aí, a gente vai ter que lidar com isso daqui antes do tempo. Acho que várias coisas, né, Roberta? E como nós três somos muito jovens no ramo gastronômico, primeiro negócio no ramo gastronômico, então nós não conhecíamos o caminho ou os caminhos. Então, com certeza, nós passamos muitas dificuldades desde o início a encaminhar o projeto na prefeitura, todos os trâmites legais, e nós sempre quisemos fazer tudo muito, muito correto, né? Não atropelar. Então, até uma premissa que o Douglas sempre puxava à frente, né? Então, assim, a gente seguiu todos os caminhos corretos. Isso fez com que a nossa obra atrasasse muito mais do que o estava planejado. Na obra em si, nós tivemos muitos percalços, muitos contratempos, coisas que nós não imaginávamos ter que fazer. Por diversas vezes, nós até pensamos em desistir logo naquele início, né? No ver tudo que tinha pela frente até termos um restaurante aberto. Então, sim, com certeza tivemos muitos desafios até a abertura do negócio. Parece que a gente vai esquecendo, né? Desculpa, Roberta, parece que a gente vai Imagina. esquecendo, né, os problemas. Depois que tu vê tudo montado e a operação funcionando, a gente esquece. Mas deu muito trabalho nisso. Muito trabalho porque não era só um empreendimento que a gente estava fazendo, a gente ainda tinha que tocar o nosso dia a dia, né? Então, nas horas vagas, a gente se encontrava e dava um jeito de alinhar, né, algumas frentes assim, que cada um devia tomar. Então, deu muito trabalho, deu muito contratempo, assim, por várias vezes a gente se olhava assim, né?
e dizer assim, meu Deus, cara, será que não dá para fugir? Mas aí a casa que estava anteriormente a gente já tinha derrubado, a gente já tinha um contrato de longuíssimo prazo para executar, né, junto ao inquilino, como inquilino, né? Uhum. Então, assim, foi bastante puxado no início, O que bastante. que não, que não fez desistir? Além do contrato. Eu acho que a gente, nós três, como sócios, a gente tem um cunho um pouco visionário, assim, sabe? Eu acho que o Douglas, ele já vem, né, dessa escola de empresas, enfim, e eu e o Ricardo da mesma forma, né? Então, acho que tudo isso, como o Douglas disse, a gente chega num momento da nossa vida, embora a gente ainda é jovem, né, Douglas e Ricardo, mas a gente chega num momento da nossa vida que Eu tu, sou, vocês não. que tu quer ser um pouco, tu quer fazer algo mais, né? Tu quer te desafiar mais. E eu acho que o Octo, ele, né, surgiu dessa premissa, assim, também, né? Porque eu, como advogado, estava legal, estava tudo certo. Acho que o Douglas, como trabalhando na indústria também da mesma forma, o Ricardo, mais do que nunca, bem estabelecido na profissão dele. E aí veio, né? Tanto que eu lembro quando eu falei para minha noiva, a gente vai abrir um sushi. A primeira palavra dela foi a seguinte: mas Diogo, tu não tem mais com o que te incomodar, vai abrir um sushi, né? Então eu disse, vamos lá, vamos encarar, né? E o Douglas, ele usa uma expressão que talvez ele não perceba, né? Mas eu acabei já absorvendo ela, Incorporando. que ele fala o seguinte: não importa a gente não saber, né? Mas eu acredito muito na curva do aprendizado. Ou seja, eu posso não saber nada hoje, mas se de fato eu quero buscar aquele conhecimento, é uma curva mesmo, né? Ela vai ser e ela pode ser exponencial, vai depender de ti, né? Enfim, acho que basicamente seria isso, né? E nesse tempo do Octo aberto, quais foram os pontos de curva de aprendizado mais importantes para vocês quando vocês olham para trás hoje? Eu lembro, vou puxar a frente de novo. Eu lembro quando a gente fez antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer uma historinha, né? A gente teve um dilema lá no início, né? Como a gente vai abrir o Octo, ou melhor, quando vamos abrir o Octo, né? E porque não tem a data certa, né? Vai ser numa sexta, vai ser no sábado, vai ser no domingo, quem a gente convida, faz inauguração, não faz inauguração, vamos entrar rachando, vamos entrar mais calmo. E a gente optou, né, de comum senso, que nós não faríamos inauguração e que a gente faria um soft open, né? Douglas trouxe essa proposta. Ou seja, vamos abrir a porta devagarzinho, deixar as pessoas entrarem para que a gente se conheça também, né? A gente conheça a nossa operação. Porque eu acho que o principal aprendizado nosso no início era conhecer o nosso sushi, né? E aí sim, no primeiro dia que a gente fez o experimento, né? E eu, particularmente, a minha visão, eu olhei para aquele negócio e pensei assim, caraca, meu, eu não sei nada de sushi, sabe? Quando eu olhava para o sushi man, eu não sabia se ele estava fazendo certo, eu sabia comer o negócio, né? Então, acho que esse foi o maior desafio, ao menos para mim, sabe? Entender o que eram as peças, entender como elas eram feitas, entender a limpeza do peixe, o desperdício, né? A gente evitar o máximo desperdício. E aí, de novo, vem a cultura muito que o Douglas tenta também nos passar, dessa questão mais socioambiental, né? A gente ter esse cuidado em não jogar nada fora, em não poluir, enfim. Eu acho que isso para mim, Diogo, como nunca tinha vivido esse mundo, para mim foi o maior aprendizado, sabe? Olhar um pouco mais para aquele negócio e saber que, cara, não é só entregar um sushi, é como entregar um sushi, né? E o que tu vai fazer com ele se o teu cliente não consumir, né? Esses processos vocês foram, por exemplo, tu está dizendo que no momento da operação foi vendo isso na prática. Vocês fizeram alguns treinamentos antes ou algumas preparações antes de efetivamente estar aberto o restaurante? Com certeza. Esse Sim. momento de formar a equipe, ele é muito desafiador também, né?
Tanto que a gente tinha assim um código de ética nosso, né, de dizer assim, a gente não vai sair catando e tirando o sushi man aí dos outros restaurantes aqui da cidade, né? Então a gente buscou pessoas, né, em outros locais, né? Assim, a gente não queria começar já atrapalhando a vida de ninguém, né? Mas eu só queria voltar ali num ponto que o Diogo disse, que Santa Cruz, né, ele tem uma cultura, eu acho que outras cidades também tem, mas Santa Cruz tem uma cultura, assim, que parece que se não dá certo no início, depois é muito difícil tu conseguir recuperar, né? E normalmente, né, e talvez, eu não posso dizer que seja um erro, né, mas as pessoas gostam de fazer uma mega festa, uma mega inauguração, né? Bombar, literalmente, né? Só que eu já fui em algumas inaugurações e já acompanhei assim, outros lançamentos, assim, seja de loja, seja de restaurante. E a tendência, no primeiro dia, quando a operação não está organizada e a casa está lotada, é tu ser muito mal atendido. Né? Porque assim, a tua operação não está arredondada, tu não ajustou nada, tu mesmo não conhece. E a chance de dar errado é muito grande, né? E eu acho que esse é um cuidado, né? Que tinha na minha cabeça, né? Bom, vamos começar devagarzinho, porque daí a gente vai aprendendo com o tempo, né? A chance de a gente começar a dar uma largada muito forte e se passar, né? Pode que a gente não consiga recuperar, né? E eu acho que isso foi uma estratégia que a gente assumiu, assim, e eu acho que veio a nosso favor, assim, sabe? A casa, ela foi crescendo e amadurecendo, assim, com o tempo, né? A gente não teve aquela super inauguração, aquele monte de gente no início, né? E talvez se eu pudesse dar uma dica, né, seria essa, né? Começa devagar, né? Não fica aquela expectativa de fazer uma mega festa de início, porque a chance de gerar uma primeira impressão, a gente falava muito nisso, né, gurizada? Na primeira impressão, né? E se a gente desse uma primeira impressão muito ruim, a gente podia não recuperar mais uma cidade que nem Santa Cruz, assim, né? E dois pontos contribuindo aí, desculpa, Berta, e vocês não sabem, não imaginam o quão desafiador é tu fazer esse lançamento dessa forma, né? Porque tu tem tu tá com a casa, tu tá com a máquina pronta, tu tá com o custo já tá sendo, né, gerando e tu tá com a porta aberta e tu olha, né, as pessoas entrando devagarzinho, tímidas, né? Não, mas o que é isso, né? Um sushi, sabe? E a gente ali devagarzinho. E por diversas vezes a gente se questionava, né? Cara, mas será que a gente tá certo? Hoje entrou aqui 5 casais, né? E isso é muito desafiador para nós como empresários, principalmente no quesito, né, financeiro. Cara, tu tem um custo que o teu custo hoje não se pagou. O custo dia hoje é X e entrou 5 casais, digamos, né? E é um desafio, sabe? Mas eu acho que foi o ponto mais assertivo nosso. E como o Douglas disse, se tem aí pessoas que estão a fim de empreender, né? E tem um ponto de dúvida de como fazer a sua abertura, vai com calma, porque dependendo, a crítica ela vai vir pesada. No nosso caso, talvez o nosso público, né, ou o público de Santa Cruz olharia para nós e dizia, cara, esses 3 piá aí tão loucos, sabe? Um é advogado, outro trabalha na indústria, outro é agrônomo, tão louco, sabe? Então acho que a gente fez muito certo. A gente foi devagarzinho, um pé do lado do outro, né? A base muito sólida, não adianta se aventurar. Santa Cruz não perdoa. E acho que é isso, né? Não sei se o Ricardo também aí quer falar um pouquinho. Voltando um pouquinho ali no que o Douglas falou, nessa questão de inauguração lenta, o Diogo também comentou. Só para ter uma ideia, né? Nós fizemos 3 semanas somente com convidados, somente com amigos íntimos, família, para depois então abrir a casa. E o que foi abrir a casa? Foi simplesmente abrir as portas, sem divulgação nenhuma de inauguração. E como o Diogo falou, início 3 pessoas, 5 pessoas, foi um início bastante devagar. No segundo final de semana, somente de portas abertas, depois já de ter feito essas 3 semanas para amigos, que a casa lotou, digamos assim. E Roberta, você não faz ideia assim da quantidade de erros que deu nesse primeiro dia.
Estávamos nós três lá, Compartilhem com a gente. apavorados com a operação. Era pedido lançado errado, era pedido entregue na mesa errado. Isso que já estávamos aí na 5ª semana. Agora você imagina fazer uma grande inauguração com a casa lotada no primeiro dia. Se com mais de um mês de funcionamento já ocorreu essa quantidade toda de erros. E, claro, como estávamos nós três lá, a gente tentava amenizar, ia nas mesas, conversava, explicava que estávamos iniciando, que primeiramente nos desculparmos pelos erros cometidos, né? E foi indo, né? Com bastante erros. E até hoje, né, Roberto? Nós estamos aí fechando quase 2 anos de casa e erros acontecem, né? Volta e meia acontece um problema. Querendo ou não, são pessoas trabalhando, é uma equipe bastante grande, pode não parecer, é um restaurante pequeno, mas a equipe é bastante grande. Até o prato chegar na mesa do cliente passa por várias pessoas e essas pessoas têm que estar alinhadas, o sistema não pode falhar para que não ocorram erros. Só que a gente sempre pensa, né? Não, ocorreu um erro, vamos tentar contornar, vamos conversar. Eu acho que isso é uma qualidade nossa nunca deixar também, o cliente né, sair insatisfeito da casa. O Ricardo falou um ponto, acho que é importante destacar. O erro vai acontecer. Vocês estão me escutando porque eu troquei de fone aqui, eu não sei. Sim. Tá. O erro ele vai acontecer, né? Em qualquer empresa ele vai acontecer. Mas cabe ao empresário, né? ao dono do estabelecimento, às pessoas que estão envolvidas ali na operação, é saber fazer a solução para aquele problema, né? Resolver ele. Não é só tu chegar lá, beleza, acontece, erros acontecem, digamos, guardar essa premissa para ti, né? Vai lá, dá a tua cara, diz o que houve de fato, seja transparente, porque com certeza a pessoa vai entender, né? A gente teve recentemente um fato aí, agora com a Delivery, inclusive, né? O sistema simplesmente sumiu com um pedido e nós não ficamos sabendo. Era meia-noite, né? E entra uma mensagem no Insta ali, uma menina dizendo, porque cadê meu pedido? Cadê meu pedido? Eu disse, gente do céu, num lockdown, era um final de semana de lockdown, a guria não tinha comido, né? A nossa cliente não tinha comido. Como a gente vai resolver isso, né? E primeira coisa que a gente fez ali, eu pedi o telefone dela, ela me passou o telefone, eu liguei, né? Dei a cara a tapa pra ela. Eu disse, olha, se tu quiseres, a gente vai lá no sushi, a gente prepara um prato pra ti, a gente não vai te deixar sem janta. Mas ela disse, não, super entendo, entendi, então só achei que de fato o boy não tinha trazido. Enfim, aí criou toda aquela situação, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar ela. Mas, de novo, dá a tua cara a tapa, né? O erro ele vai acontecer, como eu disse, é uma premissa. Mas, enfim, depende de ti como consertar isso, né? Eu acho que nessas horas a gente tem... E eu acho que isso é uma coisa que nós três compartilhamos. Assim, a gente tem bastante humildade, né? Sem demagogia, assim. A gente escuta muito o cliente, né? Muito mesmo, assim. A gente fica triste quando ele é mal atendido, né? A gente realmente fica bastante perturbado, assim, né? E tenta resolver da melhor forma possível, embora a gente não consiga agradar todo mundo, né? E a gente tem um outro hábito também, assim, que eu acho que é super importante, né? Para qualquer negócio, a gente escuta demais a equipe, né? Demais a equipe. A gente envolve demais o pessoal do sushi bar, a gente escuta muito a cozinha, a gente escuta muito a nossa gerente, né? São tudo pessoas com muito mais experiência que nós no ramo. Eu acho que se a gente fosse arrogante, né, no sentido de achar que só nós três conhecesse do negócio, né, talvez a gente já teria dado com a cabeça no muro por diversas vezes. Por diversas vezes, isso. Sobre essa questão do atendimento, porque eu já fui lá e já contei, inclusive, tentei contar, inclusive, as pessoas que estavam lá dentro da cozinha para ver, quando tu falou essa questão do número, né? Vocês têm algum processo definido para conversar com eles, porque o cliente sente quando está lá que é uma grande orquestra, né? Um entra, sai, vem o outro, limpa, pega, né? E a gente sabe que é como filho, né? Não basta dizer uma vez, tem que ficar sempre repetindo aquele processo educativo. Vocês têm um processo definido? Como que funciona isso? Sim, a gente tenta, né? Claro que talvez nem todos os dias a gente consegue promover isso, né? Tá mais como uma bandinha do que uma orquestra, né? Mas como nós somos em três, né? E o que a gente deixou claro nessa sociedade também, que desde o início
um de nós vai estar lá toda noite, né? Então, um dia vai ser o Douglas, outro vai ser o Diogo, outro vai ser o Ricardo. Então, a gente faz esse revezamento, né? São 2 dias por semana para cada um. E dentro dessa organização nossa, como empresário ali, como dono do estabelecimento, a gente tenta, e aí, como eu disse no início, à medida que a gente também consegue absorver a operação da pré-produção, o preparo, enfim, que o pessoal está trabalhando desde as 4 horas, antes de abrir o estabelecimento, a gente passar os pontos errados, os pontos de erros que a gente teve na noite anterior. Isso acontece todo dia? A tendência é para ser todo dia, mas tem dias que a gente não consegue, né? Como eu disse, às vezes a gente já tem muitos pedidos em produção, a gente não tem como parar a operação para daqui a pouco tirar todo mundo do foco lá e dizer, olha, vamos lá, vamos corrigir tal ponto, né? Mas a gente tenta, né? A gente deu ênfase mais nisso no início também, né? Que eram épocas que davam muitos problemas, né? Então... Essa questão do atendimento, assim, sabe, Roberta? A gente fala o seguinte, o cliente, ele vai se agradar com o Octo a partir do momento que ele bota o pé lá dentro. Então, como a nossa recepcionista da Oi, é como a nossa frente do atendimento conduz o cliente para a mesa, é como chega o cardápio, é como chega o pedido, sabe? Quem montou esse passo a passo? Eu acho que não foi nada montado, a gente também, nós somos clientes do Octo, né? A gente sempre diz o seguinte, a gente quer qualidade lá porque a gente janta lá. Eu, quando saio para jantar com a minha mulher, quando vem minha família, o primeiro lugar que a gente vai jantar é no Octo, e como cliente. Então, eu gostaria, sendo cliente, eu gostaria de ser atendido como cliente. E é nesse detalhe que a gente pega os erros. A gente sabe, olha só, não chegou a entradinha que deveria ter chego. E no outro dia a gente vai lá e fala com a equipe. O Douglas faz isso a mesma coisa, o Ricardo faz a mesma coisa. Então, de tanto que a gente, diga-se de passagem, somos chatos, talvez, essa operação ela já se absorveu. Eles sabem como o cliente tem que entrar e sabem como o cliente tem que sair. E com a cara, né, sorriso no rosto sempre. Sim. E vocês documentam isso, guris, ou é uma coisa muito mais verbal e diária? É muito mais verbal, assim, Roberta. Nossa gestão, ela é muito mais na confiança do que na cobrança, né? A gente acha que temos essa máxima lá dentro, né, que a nossa cobrança ela se dá através da confiança. Então não adianta a gente ficar ali marretando os caras, né, sendo que daqui a pouco o cara sabe que ele tá nem aí pro negócio. Então hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito comprometida. Mas assim, muito, porque pode não estar o Diogo, pode não estar o Ricardo, pode não estar o Douglas, eles vão trabalhar como se donos fossem. Impressionante, mas como vocês de fato contratam? É assim. Vocês fazem alguma coisa na contratação que dá esse brilho aí, ou é realmente a cultura da empresa que abraça o indivíduo e alinha para aquilo que tem que ser feito? Douglas, Ricardo, fale um pouco aí, senão só eu estou aí fora. Essa questão de contratação, né, Roberta, é um negócio que nós nunca tivemos sorte com o currículo. Nós já abrimos a seleção de vaga para cozinha, para atendimento, nunca deu certo. Nunca apareceu a pessoa correta que estávamos procurando. Por incrível que pareça, assim, a maioria das nossas contratações foi o acaso. Apareceu uma pessoa lá, se prontificou, a gente conversou com ela, gostou. É o sentimento, índole, né? Aquele tu conversar com a pessoa e tu sentir que, não, essa pessoa vai ser legal na equipe, né? E todas as pessoas que nós contratamos dessa forma, por incrível que pareça, deu certo. Estão lá até hoje. Ao acaso. Eu diria que a gente não procura, né? A gente reconhece essa pessoa, né? É um pouco diferente, assim. Claro, isso soa meio romântico, assim, mas essa coisa de ficar olhando muito o currículo, para nós, e eu não estou dizendo, né, de novo, que talvez isso funcione para outros lugares, mas para nós, assim, é muito de perfil, né? É muito de empatia. A gente sempre diz assim, tu não tem... A gente contratou pessoas para atendimento que nunca tinham atendido ninguém, né? Só que a gente sempre diz assim, cara, tá tudo bem, tu não sabe mexer no sistema, mas assim, cara, tu tem que ter boa vontade, tu tem que estar afim de atender, tu tem que estar gostando do que tu faz. É uma das coisas que a gente sempre pergunta assim para uma pessoa quando a gente bate um papo antes de
de contratar, né? Dizer assim, cara, tu gosta de fazer isso? Né? Porque se a pessoa está lá só exclusivamente pelo salário, né? Aí a tendência de dar algum desentendimento no futuro é muito grande. Mas se a gente nota que a pessoa assim, cara, eu gosto, a gente já chegou, cara, eu amo estar na cozinha, eu adoro fazer sushi, eu adoro cuidar da limpeza, sabe? Isso aí para nós já tem um ponto muito importante, assim, sabe? Pode não ser do nosso jeito, pode não estar adequado ao nosso gosto, muitas vezes, de comida, né? Mas isso a gente vai ajustando, assim, né? A gente vai contornando. E eu queria trazer assim, uma observação, eu vi alguém dizendo ali, né, que o negócio vai se moldando, né, ao passar do tempo. Putz, isso é muito verdade, né? Porque, compartilhando assim uma curiosidade, né, a gente, quando o Octo nasceu, a gente tentou, né, não colocar sequência, né, uns entendem como sequência, outros entendem como festival, né, a gente não queria isso, porque a gente entende que a gente não consegue dar uma experiência bacana para o cliente, né? Ou melhorando, a gente é muito mais difícil, né, de tu conseguir dar uma experiência bacana para o cliente num festival, numa sequência que normalmente lota, é tendel, a chance às vezes de dar confusão em pedido, porque é muito vai e vem, né? É muito grande, né? Então a gente não queria, né? E tentamos, né? Tentamos no início fazer à la carte, né? Fazer só à la carte, mas aí chegava a gente ali na frente, né? E aí, como é a cultura, né? E dizia assim, vocês têm festival? Vocês têm sequência? A gente, não. Mas a gente, não, então tá bom, vamos embora. E ia embora, ia daí, né? Enfim, ia no Minado, ia no 360, em outros restaurantes que já tem essa cultura do festival muito bem resolvida, né? E nós não tinha na época, né? Então a gente começou a perder um monte de cliente que batia na nossa porta lá e vinham especificamente para isso, né? E a gente teve que botar, né? E foi simples assim. Então, assim, como realmente o negócio vai se moldando, né? E a gente às vezes tem que aceitar isso, né? Por mais que no início nós três não apostava, não acreditava e não queria, né? Sabe, Roberta, que isso que o Douglas está falando, até hoje acontece. A gente tem festival, né? A sequência nossa de segunda a quinta. E sexta e sábado a gente já se perguntou, tá, mas será que a gente não deve abrir um festival sexta e sábado, final de semana? Mas, por incrível que pareça, a gente observou que tem clientes nossos que eles gostam de sexta e sábado para ficar lá comendo um à la carte. Eles vão degustar umas pecinhas, vão tomar uma espumante, um vinho, uma cerveja e vão aproveitar mais o seu final de semana do que simplesmente ir lá para comer. E diferente do público da semana, que a gente sabe, pô, no outro dia tu tem que trabalhar, então tu não pode te estender, né? Então tu vai lá, tu quer te fazer uma refeição, tu come, tu até pode tomar uma bebida de álcool, mas logo em seguida tu tá em casa, né? Então, mas a gente tem até hoje pedidos, abram no final de semana no festival. E a gente resiste, né? A gente resiste em respeito a essa parcela de clientes que cara, querem estar lá para curtir o momento, né? A gente tem uma palavra lá dentro, né, que é a experiência Octo. Né? A gente sempre fala, tanto que a gente já teve pratos, né? O que é a experiência Octo? A experiência Octo é o todo, sabe, Roberta? Não é só o comer, né? Como eu disse antes, tu tem um atendimento gostoso, né? Um atendimento que seja quase que fraternal, vamos dizer assim, né? Que é aquele garçom que vai lá e te abraça, sabe? Que tu senta lá e o cara tá te atendendo como se fosse só você no restaurante. Como que se treina alguém para fazer isso? Eles nos treinam. É da pessoa. Não é como o Douglas disse, o Ricardo disse ali, é uma questão de intuição, sabe? O pessoal do atendimento tem que nascer para isso. Não adianta, por isso que a gente não olha para currículo. Pode chegar currículo de 2, 3 páginas lá para nós e já chegou, sabe? Pô, esse cara que pode ser gerente, esse cara pode ser advogado, se quiser. E na hora da conversa é uma pessoa fria, né? É uma pessoa técnica. Não é isso. Esses são os indicadores que vocês analisam, então, nessa conversa. E assim, a disponibilidade de aprender, né, Roberto? Assim, a gente, eu diria que o treinamento ele acontece muito pelo exemplo, né? Então, se a gente tem equipe, pessoas mais experientes, então a gente diz assim, cara, te aproxima dele, sabe? Vai de ti a capacidade de absorver as coisas dele ou não, né? Ele vai ver ele vai ver o Ricardo, ele vai ver o Diogo. Embora a gente não tenha nenhum tipo de história, né, na gastronomia, né,
A gente vai na mesa, a gente tira pedido, Sim. a gente põe a mão na massa, né? A gente faz entrega se está faltando motoboy, né? Alguns aí já devem ter recebido entrega minha, do Ricardo, do Diogo. A gente atende telefone, a gente vai nas mesas conversar com as pessoas, a gente tira pedido. Então, assim, quando as pessoas que estão lá dentro enxergam a gente, né, fazendo isso, aceitando as críticas, né, tratando as pessoas com respeito, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso eles absorvem. Aqueles que não absorvem, realmente, talvez ali não seja o lugar deles. Né? E isso muitas vezes tu não ensina, né, Roberta? É um negócio assim que ou a pessoa tem isso, né? Tem esse jeito, muitas vezes. Eu acredito muito que tu te desenvolve praticamente tudo, sabe? Tu consegue te desenvolver se tu quiser. Mas eu acho que tem aquele lance do jeito, né, da vontade de atender bem as pessoas. Eu acho que isso é muito genuíno das pessoas, né? Alguns talvez levem anos para aprender e talvez a gente não consiga, né? A gente não tem esse tempo. A gente não tem esse tempo, né? Então a gente consegue pegar as pessoas que têm mais essa vocação mesmo, assim, de... Nós temos... vai lá. Desculpe, só para finalizar essa parte do atendimento. Nós temos pessoas hoje, profissionais lá dentro, que às vezes a gente tem que dizer assim, cara, calma, devagar, vai com menos vontade, porque se deixar, eles vendem agora, que a gente está com essas restrições da bandeira, né? Se deixar, eles ficam até meia-noite lá. Impressionante, e não é porque a gente está falando do nosso negócio, mas se tu deixar a corda solta lá e dizer assim, ó, não temos que fechar às 10 horas, eles vão até a meia-noite tirando pedido, vendendo e fazendo por eles, sabe? Eles gostam disso. Isso que é o impressionante do Octo, né? E, claro, eu nunca tive um outro restaurante para saber se não é assim nos outros também, mas em especial no nosso, eu sinto isso, sabe? Essa essência que, cara, eles estão lá porque eles gostam. Não é porque eles estão precisando de salário. Salário todo mundo precisa, não vamos ser hipócrita. Sim. Mas tu tem que querer algo a mais, né? E eu acho que boa parte, se não toda, da nossa equipe tem essa essência, sabe? A rotatividade é muito baixa, então? Muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. Tanto os boys, né? A gente tem alguns motoboys que prestam um serviço terceirizado para nós. Eles são os mesmos desde o início. Não existe rotatividade. Só não são os mesmos quando a gente está explodindo de TL lá e a gente precisa chamar mais um ou dois. E aí são pessoas diferentes, são pessoas que estão disponíveis na oportunidade, né? Mas todos os dias são os mesmos. Então a nossa rotatividade, o turnover nosso é muito baixo. Acho que desde o início do Octo a gente está com a equipe, acho que saíram umas 3 pessoas, salvo engano, assim, posso estar errado, umas 3 pessoas não são do time inicial. O Rei Dalio, ele fala no livro dele, Princípios, né, que muitas coisas numa empresa a gente vai deixando para não entrar em conflito, para a gente não ser desagradável ou não gerar uma situação chata. Como que vocês tratam isso entre vocês e com os funcionários? Tem alguém que, tipo, esse assunto é para X resolver, para aquele que tem mais jeito. Como que é isso? Porque isso acontece muito nas nossas empresas, né? Mesmo pessoas que trabalham sozinha, como eu, que tem empresas terceiras, em algum ponto chega aquele momento assim, isso daqui não, a gente vai ter que conversar sobre isso. Como é isso? É uma reunião, é uma conversa, é um momento em que vocês decidem, cara, a gente não pode mais aceitar isso. Como que funciona esse ponto, assim? De não levar uma situação desagradável adiante, tipo, precisamos resolver. Quando a situação ela é desagradável, né, e eu falando mais por mim agora, e eu acho que os guris vão entender da mesma forma, a gente tenta cortar o mal sempre pela raiz, né, a gente não deixa essa situação se criar lá dentro. Muito bom, porque geralmente, só para te cortar, assim, claro. Nós, pequenos empreendedores, o que a gente faz? Tem muito como tu falou, tem muito essa coisa fraternal, de acolher, abraçar, o cara cresceu comigo, é o meu cliente, é o meu fornecedor. E aí a gente vai... tem muito mais uma relação muito mais passional, né? Do que, tipo, vamos sentar e vamos resolver. Então, boa dica. Pode seguir, por favor, Joe. A gente tem isso, sabe? Se a situação aconteceu, não deixa ela continuar, sabe? Porque amanhã ela já não vai mais estar no mesmo calor daquele momento.
E aí a pessoa não vai dar a devida importância. Então a gente tenta corrigir meio que no ato. E diga-se de passagem, por diversas vezes, a gente tenta pontuar a situação dentro da operação. Porque a gente está circulando lá, a gente está olhando, né? Então aconteceu uma situação, a gente vai lá e pimba, né? Esses dias teve uma situação lá que tinha um copo quebrado. Quebraram um copo lá e tinha um caco de vidro muito próximo ao pé de uma cliente nossa lá. E naquela correria, e era no deck, é um ambiente mais escurinho e tal, eu vi aquele caco de vidro no chão lá e eu disse, cara, como não viram o copo quebrando e como não ajuntaram o caco, né? Então eu chamei o rapaz que estava lá do atendimento no deck e eu perguntei para ele, cara, tu viu o copo quebrando? Sim, eu vi um barulho e tal, etc. Tá, então por que tu não ajuntou? Então vai lá, vamos ajuntar esse copo, leva lá para dentro, eu vou tirar o resto do caco do vidro que estava no pé da moça. Então fui lá, ele me ajudou, trouxe um novo copo, enfim, sabe? Resolve a situação no ato, né? Não deixa ela se postergar, porque senão ela vai passar batida e aí aquilo vira normal, vira natural e aí quando vê tu só tá tendo problemas e tipo é normal. Aconteceu uma coisinha dentro do restaurante, é normal, isso acontece. Não é assim, sabe? Eu acho que a gente... E aí esse é o quesito que eu digo da nossa chatice, né? A gente é crítico, a gente gosta de receber críticas, por incrível que pareça, a gente tenta, ao menos, Diogo, Douglas e Ricardo, todos os nossos clientes a gente pergunta na hora ali do final, ou muitas vezes durante a refeição, como tá, né? Como é que tu tá no atendimento? Tá boa a comida? A gente quer receber crítica. Porque se tu não me disser, Diogo, tá ruim esse sushi, Diogo, o garçom foi ríspido comigo, nós não vamos ver. E se a gente não vê, tu vai sair de lá com essa sensação de insatisfação. E talvez tu nunca mais vai voltar. Né? E nós não vamos ter tido a oportunidade de corrigir essa questão da tua insatisfação. Então, eu acho que é isso que o Octo se sobressalta, né? Fica um pouco sobressalente aí no mercado. Porque a gente é muito crítico conosco, com nós mesmos e com a situação do dia a dia. Vamos lá, vamos corrigir, vamos dar cara a tapa. Sim. Né? O Carlos está fazendo uma pergunta se vocês possuem algum plano de cargos e meritocracia. Olha, a gente fala muito nisso, meritocracia, mas hoje, como é um negócio muito novo, a gente não tem nada definido, tá? Não temos nada definido. Mas a gente fala, assim, com o pessoal lá. Teve gente já dentro da operação que cresceu lá dentro conosco, já assumiu outras responsabilidades, mas no papel não temos, né? Não tem por que a gente falar diferente aqui, não ser transparente com o nosso público. Mas é uma vontade nossa, inclusive não só planos de cargos, mas também como né, prêmios, enfim, essas questões, né, de PLR, participação nos lucros. Tudo isso está, digamos assim, dentro do nosso book, né? E uma hora a gente quer definir isso, né? Assim, ó, só contribuindo, né? Esse negócio de plano de carreira, meritocracia, ele é um desafio para qualquer tipo de empresa, né? Ele realmente está cada vez, eu diria, mais difícil de tu conseguir lidar com isso, até porque todo mundo quer crescer, né? E todo mundo acha que merece isso, né? E isso é muito difícil de a gente conseguir conciliar tudo isso. E quando se trata de uma empresa super pequena, que nem é o restaurante, né? Isso fica mais difícil ainda, né? Porque vai chegar uma hora que, por mais que a gente queira que a pessoa daqui a pouco incremente seu salário, assuma novos desafios, que vai estagnar. E daí, ou a pessoa sai, né? Ou a pessoa vai ter que se sujeitar a ficar conosco por aquele valor, porque a estrutura de custos ela tem um limite, né? Então a gente não consegue sair, por mais que a gente ache que a pessoa mereça e por mais que a gente gostaria de poder, né? Às vezes a gente não consegue, né? Exato. Não consegue, o negócio não permite, né? Então, assim, tomara que a pessoa daqui a pouco encontre algo que ela possa se desenvolver e crescer, né, ou ganhar mais. Eu acho que ela tem que estar preparada para isso. Né? Ô, Guriz, eu quero negócio é limitado. Show. Guriz, eu quero fazer uma pergunta que foi muito parecida como eu fiz para as meninas do Sorella. A proposta de valor do Octo, nitidamente, ela é diferente. Vocês conseguiram, ao meu ver, estabelecer aquilo que pensaram no início, né? Vamos entender como que a gente gostaria. Quando vocês pensaram sobre esse plano de negócios, né?
como vocês pensaram assim, cara, a gente quer fazer isso, quer fazer desse jeito, quer fazer diferente? E vocês já falaram que durante o caminho, uma ideia original que não era ter a sequência, depois passaram a ter. O que vocês, quando vocês fizeram esse momento de planejar, por que essa pergunta? Porque muitos empreendedores que estão aqui nos assistindo, o que geralmente acontece? A gente vê uma oportunidade de negócio e a gente vai. E depois a gente não entende por que a gente não consegue não deu certo, né? não deu certo, por que as pessoas acham legal, mas não compram, não vêm, né? Porque tudo isso, ao meu entendimento, está muito enraizado na proposta de valor, ou seja, nós somos isso e nós vamos nos posicionar dessa forma. E com isso o negócio começa a girar. Como que foi esse processo para vocês de entender o que vocês queriam ser e como colocar isso para fora, né? Externar isso. Posso voltar um pouquinho? Claro. Roberta, assim, ó, antes de qualquer coisa, assim, quando nós pensamos no negócio, vai ser um sushi, nós sentimos falta de um sushi diferenciado aqui em Santa Cruz. A gente montou um sushi, vamos montar um negócio. Não, a gente montou uma casa que nós gostaríamos de frequentar. O ambiente é legal, uma iluminação bacana, a qualidade do sushi. Então, assim, ó, antes de fazer negócio, um restaurante para outras pessoas, nós fazemos um negócio para nós, um restaurante para nós frequentarmos. E como o Diogo falou, né, nós vamos no restaurante lá 3, 4 vezes por semana. Eu como sushi 4 ou 5 vezes por semana desde a abertura. Então, se nós não fizermos algo bom, eu não me sentiria bem tendo um lugar assim que eu não gostaria de frequentar. E eu acho que essa aí é a essência inicial do negócio. Alguém quer completar? Eu só queria complementar, assim, para mim caiu um pouco aqui a fala do Ricardo, né? Mas assim, tem algo que foi decisivo para nós e que eu acho que é muito importante todas as pessoas se questionarem, né, antes de abrir um negócio, assim, ó, se tu tá disposto a fazer algo diferente, né, o mais do mesmo, né, e bater no peito do diferente, acho que essa é a questão, Douglas. Porque assim, ó, fazer mais do mesmo, né, isso aí eu acho que não tem mais espaço, sabe, assim, ó, não tá fácil. Hoje em dia, tu abrir um negócio é muito difícil, é muito desafiador. Tem muita coisa tem mais coisa para dar errado do que certo, né? Até um negócio se estabelecer, né? Então, assim, ó, se tu não te dispõe a fazer algo diferente, né? A tentar fazer melhor, pelo menos, né? Eu acho que daí pode ser um grande risco. Tá cortando aqui um pouco. Tá cortando, Douglas. Voltou. Dessa curva de aprendizado, né? Se o negócio hoje não tiver melhor do que ontem, né? Melhor do que um mês atrás, aí temos outro problema, né? É o custo desse posicionamento, né? Aí que exatamente isso que tu tá falando. Eu quero ser diferente, eu quero vender, eu quero ser reconhecido, quero ter os melhores clientes, mas isso tem um custo. No sentido, tipo, opa, para aí, eu preciso fazer diferente. E essa diferença vem dos mínimos detalhes, até questões de preço, de arquitetura, de tudo, né? Isso no início, que nem tu falaste, né, Roberta? A gente sempre diz assim, vamos pagar o preço. Nós temos uma filosofia definida, na questão da marca, um tom de voz definido, e a gente vai levar isso para o resto da vida, dentro do Octo, sabe? Não vai ser por causa de um Covid, por exemplo, um lockdown, que a gente vai mudar a nossa proposta de negócio, né? A gente se pergunta, ontem mesmo a gente se perguntou algumas situações se deveríamos ou não. E dentro de uma linha que os 3 sócios pensam diferente, a gente chegou num ponto em comum dizendo assim, cara, a nossa filosofia está lá atrás. A gente vai manter. Vamos manter, vamos aguentar, e a gente está aí. A gente está de pé, firme, forte, sólido, e eu acho que isso faz o Octo dar certo, sabe? Eu achei engraçado Desculpa. Deixa eu só complementar, Diogo. Eu acho que a gente tem que pensar no diferente, né? Nos diferenciais. Então, assim, a gente se propôs a fazer uma sequência, um festival, no caso, né? Com tudo liberado, né?
isso não era característico na cidade. A gente quis botar, né? As pessoas nos perguntam, mas isso aí a conta fecha? Olha, tem fechado, né? Se em algum momento não fechar, a gente vai ter que se rever, né? Quando a gente entra num momento difícil que nem esse, né? É muito comum a gente querer reduzir custos e começar a mexer na qualidade, né? E um combinado que a gente tem é assim, ó, cara, pode estar bem difícil a situação, mas a gente não vai mexer na qualidade. Então a gente vai continuar comprando o melhor arroz, a gente vai continuar comprando a melhor alga, né? Sem dúvida que o peixe vai ser o melhor, o nosso shoyu é diferente, né? A gente tem elementos assim que a gente não abre mão, né? E é muito natural, né? Num momento de escassez a gente querer cortar algumas coisas, né? Mas tem coisas que eu acho que são muito características e a gente não pode perder, né? Inclusive, isso que o Douglas falou agora, só para complementar, foi talvez o que nos solidificou em 2020 dentro de um estado de calamidade. Sabe? Eu já ia fazer essa pergunta. A gente se perguntou, será que a gente precisa comprar esse shoyu aqui que está custando no mínimo 5 vezes mais caro do que o mais barato? E a premissa nossa sempre foi, mantém, não vamos trocar. E absurdamente a gente absorveu muitos clientes de março para cá, março de 2020, né? Muitos clientes, impressionante. Talvez por isso. Eu ia, né? Por a gente eu ia perguntar quais foram as adequações necessárias nesse período, uma vez pensando assim, a gente tem a experiência Octo, né? Que se configura muito no presencial. Como que a gente faz a experiência Octo via delivery? Quais os desafios aí nesse processo? Vem novidades por aí. Opa! Não, essa é a pergunta que a gente quer responder, né? É um baita desafio. A gente já conversou várias vezes, isso é muito difícil, né? O sushi, ele tem uma característica que é tu poder comer na hora, né? Comer fresco, comer na hora, comer com o mínimo de manipulação possível, né? Com o mínimo de... E assim... Não tem como. A gente não sabe, né? Não sei se tem, talvez tenha como, mas a gente não sabe ainda, né? Como fazer, né? Porque assim embalagem, transporte, chegar na casa da pessoa, às vezes a pessoa não come logo, espera um pouco. Isso tudo compromete a qualidade, né? A gente infelizmente tem dificuldade de garantir que o motoboy lá na ponta não vai fazer uma curva mais arrojada e não vai derrubar, né? O negócio. Então, assim, são tudo coisas que, óbvio, a gente tenta, né, mas a gente não consegue assegurar 100%, né, e a gente ainda não sabe como garantir a mesma experiência numa tele, né, numa delivery com a presencial. Não sabe. A gente faz... Embora a gente se esforce, né. Eu ia dizer, a gente faz esse exercício diário, né, quando eu digo vem novidades, não que a gente vai mirabolar um plano, e não. Situações que a gente fica observando. Né? A gente pega a delivery, por exemplo, do Octo, né, e por diversas vezes eu pego no lugar e eu pego do boy. Do boy é um jeito e eu pegando no lugar é outro. Quando vem na embalagem X tá de um jeito, quando vem na embalagem Y tá de outro. Quando o Sushi Man A faz o meu pedido, quando o Sushi Man B faz aquele pedido. Sabe? Então são as pequenas diferenças, os pequenos detalhes, que é onde a gente está tentando, né, dar aquela lapidada na aresta. Sabe? Mas é difícil, é muito difícil. O atendimento via delivery é uma outra realidade, assim, para nós, né? Até porque nós nem tínhamos, né? Nós não tínhamos delivery. Nós colocamos nós inicialmente não tínhamos delivery. A gente já preparou a casa, obviamente, o layout dela por uma pequena delivery, né? Lá atrás, quando a gente fez o projeto, porque nunca foi nossa ideia. E hoje o mercado mudou, né? Hoje a gente precisa de uma delivery estruturada. E aí vem o envolvimento diário nosso de embalagem, né? Como é que a gente vai botar um temaki ali se aquela embalagem não tá legal, sabe? Como é que não vai chegar desmoronando o negócio lá? Então são coisas e desafios que a gente vive diariamente com essa nova realidade. Ô, gurias, quem vocês se tornaram com o Octo? Difícil essa pergunta, né? Eu queria que cada um respondesse, assim, pra gente finalizar. Vou lá tentar responder, tá? Eu sempre fui um cara muito mais, não falaria essa palavra, mas vamos lá, arrojado, né? Um cara que eu sempre gostei de me desafiar. Mas ao mesmo tempo, esse ímpeto
talvez fazia com que por diversas vezes eu errasse, né? Errasse o meu passo. E hoje, dentro do Octo, dentro da sociedade como um todo, eu aprendi que eu preciso escutar, né? Eu posso ter aquela minha ideia, ela pode ser uma ideia fantástica, pode ser mirabolante, mas dentro do meu ponto de vista. Talvez não seja do ponto de vista do Douglas, e talvez muito pouco do Ricardo. Eu preciso escutar a opinião deles para, de fato, saber se a minha ideia é fantástica, né? Então, o Diogo se tornou um cara muito mais ouvinte, não perdi o meu ímpeto, muito pelo contrário, cada vez mais, mas eu sou um cara muito mais racional, talvez. Né? Eu não ajo pela emoção, eu ajo muito mais com a razão. E vocês, gurias? Vai lá, Douglas. Vai, Ricardo. Vai. Quem Não, tu te acho que tornou com o Octo? Não, acho que com certeza o Octo nos fez crescer como pessoas, né? A gente passou a valorizar muitas outras posições que antes a gente não dava valor. E essa questão assim de tu atender as pessoas, de ser humilde, como o Douglas falou, né? Acho que isso é uma coisa que nós três trouxemos de casa, essa humildade. Nós somos muito, até como o Douglas falou antes, emotivos, né? A gente acaba parece que é uma declaração até, né? Mas com certeza. E essa questão assim da diferença entre nós três. O Ricardo é mais operacional, o Diogo é mais a parte jurídica, o Douglas é mais a parte financeira. Então a gente conseguiu dividir o trabalho no Octo e fazer com que as engrenagens se encaixassem e dessem certo. Assim, eu não vou falar nada muito diferente, assim, eu acho que tem muito desse amadurecimento, né, como pessoa, como profissional, assim, como empresário, né, esse ato de empreender e os desafios do empreendimento. Acho que esse amadurecimento, né, essa empatia com as pessoas, porque a gente está ali do lado de pessoas que passam por situações, né, eu digo de equipe, assim, situações muito difíceis, né, muito mais difíceis que as nossas, né, e a gente ter esse contato próximo nos torna pessoas melhores, né? Eu acho que isso, sem dúvida, né? A gente soube reconhecer um pouco mais, ter um pouco mais de empatia com as pessoas, né? Valorizar um pouco mais o que as pessoas fazem, né? Porque às vezes passa despercebido, porque aquela pessoa tem aquela atividade ou não parece ser tão valorizado, e lá dentro a gente acaba dando muito valor assim para coisas muito simples, assim, né? Eu acho que tem isso, né? Eu acho que a gente também começou a ter um pouco mais de discernimento e reconhecer um pouco mais as nossas dificuldades, né? Eu, pelo menos, assim, para mim ficou mais evidente aquilo que eu não sou muito bom, não, sabe? E que eu tenho várias coisas que eu deveria me desenvolver, às vezes eu não tenho tempo para me desenvolver, mas que eu gostaria. Então, ali dentro ficou bem evidente coisas assim que, cara, que bom que eu tenho o Ricardo, que bom que eu tenho o Diogo, porque eu não daria conta, né? Então eu acho que esse olhar assim tem os dois lados, né? Tem gente que acha terrível ter sócio, né? Para quem me pergunta isso para mim, eu sempre digo, cara, esse negócio não estaria dando certo se eu não tivesse o Diogo e o Ricardo, né? Porque a gente se complementa e para mim é ótimo ter sócio, né? Até agora tem sido ótimo, né? Então é um pouco por aí, a gente sabe. Tanto é verdade, eu acho, né, Douglas, que a gente tem a vontade, né, de trazer novas coisas aí para o mercado. Opa! Muitas revelações. Não, a vontade acho que todo mundo tem, né? O problema são as dificuldades, talvez, né? E a gente sempre, né, a gente chama os três ali, cara, e aí, vamos? Não vamos? Não conseguimos agora, sabe? Parece que formou uma tríade mesmo, assim, sabe? Que tudo que a gente vai fazer no quesito empreender, né? Eu vou precisar do Douglas, eu vou precisar do Ricardo. É impressionante, sabe? Não existe só a amizade como um todo, no final de semana tomar uma cerveja, etc. Que, diga-se de passagem, a gente nem consegue mais fazer isso, né? Porque sempre um tá trabalhando. Mas essa parceria, ela foi, para mim, acho que foi uma coisa que transformou muito, sabe? O meu ser.
ser menos individualista, escutar mais os guris, né? Cara, acho que o Octo trouxe isso aí, essa realidade pra mim, assim, sabe? Muito show. Eu vejo isso, assim, muitas vezes a gente faz sociedade por... Ok, vocês eram amigos, mas definir os papéis, né? Ok, tu é meu amigo, mas aqui na empresa a gente vai ter... Eu vou ter esse papel, tu vai ter esse papel. As coisas mais definidas, né? E entendendo que se eu tô te trazendo, é porque nós temos visões diferentes, e é justamente essa visão. Muitas vezes a gente traz aquela pessoa que a gente gosta muito e que pensa igual a gente. Eu acho que a empresa, ela justamente precisa desse contraponto para crescer. Acho que vocês formam essa tríade muito... Até os textos que eu fiz em relação à live, eu falei muito isso, assim, é uma tríade que funciona. Por quê? Porque cada um está reconhecendo, e acho muito legal isso também, que é uma coisa que eu sinto muito no meu negócio. A gente serve ao mesmo tempo em que se desenvolve como pessoa, né? E aí esse câmbio é que faz a coisa se é um movimento e um aprendizado infinito, né? E acho que é isso que dá muita vontade de compartilhar no fim da história. E outro detalhe porque eu faço um resumo agora e coloco no feed para as pessoas olharem. E outra coisa que ficou muito presente para mim foi ser cliente do próprio negócio, sempre. Porque esses detalhes aí que vocês conseguem ver, durante toda a live vocês falaram isso, assim, que dos detalhes que conseguem pegar, assim, na raiz do problema ou daquilo que pode ser melhorado, é quando vocês estão na cadeira do cliente, né? Tu sabe que, só deixa eu complementar uma coisa, eu acho muito legal isso que tu fala, né? E assim, ó, por incrível que pareça, o cliente, ele percebe quando as coisas não estão boas. Pode estar todo mundo muito bem arrumadinho, tudo muito lindo, tudo muito, a música rolando, coisa, mas tem um negócio de energia, né? Uma coisa de energia que às vezes tu não explica, né? E eu sempre digo assim, ó, cara, se a gente não estiver bem lá dentro, eu digo assim, se lá na cozinha as coisas não estiverem boas, se a gurizada tiver com algum ranço entre eles lá, por mais que não tenha nenhum desentendimento no momento, as pessoas sentem, né? E eu sempre digo assim, ó, cara, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que fazer a coisa certa quando ninguém estiver olhando, né? E isso a gente externaliza para os pra funcionários, isso, né? É bem isso. Mas a gente tem que estar bem, né? E assim, eu acho que isso é uma coisa também que às vezes a gente entra nos locais, a gente vai comer em tal local, não tá legal, mas depois a gente fica sabendo, né? Que deu briga na cozinha, deu briga no sushi bar, deu briga com aquela equipe lá, o fulano não se dá com a ciclana. E, cara, isso é um negócio que as pessoas percebem, sabe? Então, assim, ó, a gente tem que estar bem quando ninguém está olhando, né? E tem que se resolver, tem que se entender, né? Porque senão o cliente sente isso, né? Só para finalizar também, Roberta, um outro detalhe, eu acho que vai ao encontro disso que o Douglas está falando. Hoje, cada um de nós tem as suas tarefas durante o dia, né? Detalhe. Eu, por exemplo, falando por mim agora, eu estou o dia inteiro sempre com problema, a advocacia como um todo. O advogado né, tu tem que trazer a solução para o teu cliente, então o dia inteiro a gente está ali imerso em situações de algum problema, né? Eu acredito que o Douglas da mesma forma e o Ricardo da mesma forma. E aí quando a gente tem que ir de noite para o Octo, né, trabalhar, muitas pessoas me dizem, minha família inclusive, diz, cara, tu é louco, mas tu não descansa. Por incrível que pareça, quando eu boto os pés lá no Octo, parece que tu desliga um disjuntor e liga o outro, assim, sabe? É uma coisa diferente. Tu não tá lá por obrigação, eu estou lá por prazer. Eu gosto de estar lá dentro, transitando, circulando, indo nas mesas, conversando. A gente não tá lá só para olhar quanto a gente está faturando ali, quantos pedidos tiramos. Então, a gente tá lá para... Cara, ao mesmo tempo que tu é dono, tu tá sendo cliente também quando tu tá trabalhando, sabe? Então, para mim, eu acho que para os guris também dessa forma, é uma outra vibe, é uma coisa que te tira do... Não que a gente não tenha problema no Octo, né? Pelo amor de Deus, não interprete dessa forma. Mas é uma energia muito boa que rola lá dentro. E eu acho que isso se reflete no nosso atendimento, né? Não adianta. Eu acho que, como o Douglas disse, o cara que brigou em casa e chega lá para trabalhar de noite e não consegue deixar aquele problema em casa, ele vai entregar um atendimento péssimo e o cliente vai sentir. Guris,
Isso aí, ó, o pessoal tá dizendo, acharam muito legal a live, excelência define o Octo, vontade de ir no restaurante, fantástico, guris. Legal. Quero muito agradecer pelos três, né, a disponibilidade dos três, e eu fico muito feliz de fazer esses momentos, porque a gente sair energizado, contar a própria história também é um negócio que energiza, né, a gente reativa essa raiz do negócio. E com certeza uma fonte de inspiração para todo mundo que nos assistiu. Vai ficar salva a live. Só agradecimentos pela disponibilidade dos três estarem aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Nós agradecemos, né, Roberta, que nós três foi a primeira vez fazendo uma live, então foi um desafio bastante grande. Esperamos não ter cometido muitas gafes, né, e ter atendido aí aos anseios que você gostaria. E muito obrigado ao pessoal que está comentando aí. Eu vejo aí muitos clientes assíduos do Octo comentando também. Então, e outra coisa que o Diogo, só comentando uma última coisinha, né? Que o Diogo falou, a gente gosta de ir lá trabalhar. Na verdade, a gente vai lá, conversa com os clientes. Tem clientes que vão lá toda semana, a gente já sabe, já conhece, vai na mesa, conversa, já acabam virando amigos. A gente então, sabe até as mesas que eles querem, né, cara? Tá, fulano, virou uma grande família lá, né? Bem isso aí. Muito obrigado mesmo, Roberto. Menos, né? A gente tenta, né, ao máximo, assim, poder proporcionar essa experiência bacana, né, que as pessoas se sintam bem lá dentro. E é isso, gente. Eu agradeço bastante a oportunidade também, né? Para mim foi novidade tudo isso. Diria que o Diogo nos arrastou para cá, né? A gente tava meio... Aê, Diogo! Mas é isso aí, gente. Foi super legal a experiência e a gente também ficaria super à disposição se alguém tiver alguma dúvida, um dia quiser bater um papo com nós, a gente é super, super de boa quanto a isso, né? Tu sabe, Roberto, brincando um pouco agora e finalizando, né? Eu tenho uma máxima, né? Que não adianta ter medo de esconder o teu negócio, né? O nosso negócio é um livro aberto. Tu pode ler de cabo a rabo ele e tu tem que saber fazer, né? E eu acho que esse saber fazer é meu, é do Douglas e é do Ricardo, somos únicos, né? E vai ter outro Octo, vai ter outro restaurante que os donos vão ser únicos. Então, não existe segredo nosso. Acho que alguém pediu ali, como é que vocês trabalham com a concorrência? Cara, a gente se dá muito bem com a concorrência. O pessoal do 360 lá são amigões nossos. E, sabe, para nós é sempre a concorrência sadia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ter faltado um cream cheese ali, eu vou ter que pedir help para alguém, sabe? Eu não posso deixar o meu cliente sem um cream cheese, né? Então, só para finalizar e responder aquela pergunta que passou, a gente se dá muito bem com a concorrência. Eu acho que por parte da concorrência eles vão ter essa visão nossa também. E agradeço aí, pessoal. Agradeço pelas mensagens, pela oportunidade. Roberto, de a gente estar levando um pouquinho do que é o Octo aí para o público, né? E particularmente eu achei muito bacana esse convite, por isso que eu arrastei os guris aí, né? Porque dentro dessa premissa, cara, vamos dar a cara um pouco, vamos dizer quem somos, né? Show de bola. Agradeço. Estou muito agradecida, tá, guris? E tenho certeza que vai dar o gás e a inspiração aí para todo mundo que nos assistiu, tá? Legal. Obrigadão aí, pessoal. Valeu, guris. Obrigadão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau. Obrigado. Obrigado.